Se tu já está cansado daquela parede vazia e sem graça atrás do teu sofá, vem comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar 10 inspirações incríveis para transformar a decoração da tua sala. Olá, eu sou a Paty, sou arquiteta, e eu separei 10 inspirações lindas de decorações para te fazer naquela parede que fica atrás do sofá. Sabe quando o teu sofá é encostado na parede e daí fica aquele espaço vazio ali, parece que tá faltando alguma coisa? Então, decorar essa parede vai dar um up que vai deixar tua sala muito mais bonita. Então já se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrita para receber sempre novas ideias de decoração e vamos ver essas inspirações. Aqui nessa sala a gente tem um sofá bem clarinho e a parede no fundo do sofá tem uma textura, mas ela também é um tom bem clarinho. E daí eles utilizaram prateleiras para criar uma decoração atrás desse sofá. Então nota como não precisam ser prateleiras muito profundas, né? Elas podem ter uma profundidade pequena. E aí eles criaram essas 3 prateleiras atrás do sofá e no restante da parede, né, onde não estava o encosto do sofá, eles colocaram um quadro, né, grande ali, proporcional à altura dessas 3 prateleiras. E daí, para arrematar e dar uma unidade, né, para todos esses elementos, foi criada uma moldura na mesma madeira das prateleiras, que contorna toda a parede ali, envolvendo as prateleiras, os adornos e o quadro. É legal a gente notar essa escolha da madeira clarinha para fazer essas prateleiras, porque como já tinha o sofá, a poltrona e a parede em tons bem clarinhos, esse toque da madeira traz um aconchego, né? Traz aquela cor mais quentinha para equilibrar, mas não é uma madeira muito escura, então o contraste também não é muito alto, por isso fica bem equilibrado. Além disso, ela faz um link com outras decorações ali do ambiente, né? Como essa poltrona mole, que tem esse tom caramelo ali, que remete um pouco à cor da madeira, e também as outras mesinhas que estão na sala, como a mesa de centro e a mesa lateral, que também são amadeiradas. Para decorar essas prateleiras foram usados vários objetos. Então a gente consegue ver ali alguns vasos de modelos diferentes, de cores diferentes, algumas esculturas de rosto. A gente também pode ver livros, né, espalhados por ali e até mesmo um quadro pequeno compondo ali em meio a essa decoração. O que faz com que essa decoração fique equilibrada e tenha um acabamento bonito, mesmo tendo todos esses elementos diferentes uns dos outros, é a paleta de cores. A gente nota que todos esses objetos decorativos que estão ali nas prateleiras, eles têm cores que remetem a outras coisas da decoração do ambiente. Então, cores parecidas com os estofados, com as paredes, com os pés dos móveis, né, esses tons mais terrosos. Então, isso faz com que esses objetos não destoem do ambiente, mas sim sejam um complemento, eles fazem parte de um todo. Por isso fica um resultado bonito e harmônico. A segunda inspiração também envolve uma prateleira, mas aqui as coisas foram colocadas de uma forma mais descontraída, com mais movimento. Então a gente tem de novo, né, um estofado bem clarinho ali no sofá, na frente de uma parede branca. E daí a decoração dessa parede ficou por conta de um conjunto de quadros, que são quadros que têm a mesma linguagem de arte ali, com molduras parecidas, né, só com nuances de tons diferentes. E aí, a disposição desses quadros não é tão certinha, até porque eles não têm exatamente o mesmo tamanho e alguns têm um formato de retrato e outros um formato de paisagem. Então, foi distribuído ali de uma forma organizada, né, que faz sentido, eles não foram colocados de qualquer jeito, mas eles têm essa característica mais orgânica ali, mais irregular. E aí, acima desses quadros, a gente tem uma prateleira que vai desde a viga até a parede ali do outro lado, dando esse acabamento, né? Preenchendo essa altura desse pé direito ali que ficaria meio vazio se a gente não tivesse uma decoração ali na parede. E olha que decoração fácil de fazer. Eles colocaram alguns quadrinhos, né, apoiados na prateleira, 2 vasos de plantas, e ali a gente vê também adornos, né, em formato de pássaros. Aqui a prateleira preta na frente da parede branca gera um bom contraste. Então essa prateleira, ela aparece, né, ela se destaca em relação à parede, mas ela é da mesma cor da mesinha de centro e também as molduras dos quadros apoiados nela e aquele objeto ali dos pássaros também são pretos, então cria uma unidade ali, gera um link entre todos esses elementos
que faz com que esses pontos de cor preto no meio dessa decoração mais clara se destaquem de forma positiva, trazendo ponto de interesse, deixando essa decoração mais dinâmica. É importante observar as cores escolhidas para essas obras de arte, tanto para os quadros que estão na parede, como os quadrinhos menores lá apoiados na prateleira. Existem cores em comum entre esses quadros e entre o restante da decoração do ambiente. Então, tons de verde, que a gente vê tanto nas obras quanto nas plantas, tons de azul, que tem nos objetos decorativos e também nos quadros, tons de cinza, de preto, que também tem, né, nessa mesa de centro e na prateleira, pontos de cores mais avermelhadas, como a gente pode ver também na luminária aqui no lado do sofá. Então, todas essas coisas são detalhes pequenos que, quando tu observa, fazem toda a diferença no acabamento, no resultado final da decoração. Essa inspiração é linda e é uma ideia muito fácil de fazer. Eles utilizaram um shiplap de meia parede atrás do sofá. E nota que não tem um contraste de cor, porque o shiplap é branco e a parede também. Mas a textura desses elementos verticais colocados lado a lado ali na parede já traz um ponto de interesse, já é decorativa. E daí, para complementar e fechar essa decoração da parede atrás do sofá, eles utilizaram um quadro centralizado. E nota como as texturas aqui dos estofados são bem presentes, né? São tecidos com bastante textura. E o quadro traz essas mesmas nuances dos estofados e das prateleiras e das mesinhas presentes aqui no ambiente. Então, essa variação de tons neutros, né, que vai desde o bege até um marrom claro e passa pelas cores de todos esses materiais, né, dos tecidos, das madeiras, do cestinho que está do lado do sofá. Fica muito bonito, traz um toque de aconchego e é uma decoração fácil de se fazer. Aqui nessa referência a gente tem uma parede um pouco diferente, porque ela tem um nicho, né, ali do lado direito, onde eles embutiram umas prateleiras, e do lado esquerdo é uma janela. Mas mesmo que fosse uma parede inteira lisa, branca, super funcionaria fazer desse jeito e ia ficar bonito. E tu também poderia complementar, se quisesse, com algumas prateleiras aqui na lateral em tom amadeirado, como eles fizeram do lado do nicho. Nada te impede de botar essas prateleiras sobrepostas à parede, também iria ficar muito legal. Essa ideia é muito fácil de se fazer e também traz uma textura e um acabamento muito legal para a parede. Então, eles utilizaram ripas no sentido vertical, pintadas da mesma cor da parede e dispostas, né, com um espaçamento grande ali entre elas. Isso é realmente muito simples, porque é só aplicar essas ripas ali na parede e depois pintar tudo da mesma cor. A cor dessa parede também é muito bonita, porque ela é um cinza clarinho, mas é um cinza mais quente. Então, ele traz um toque de aconchego e fica super harmônico, né? Combina muito bem com o restante da decoração, que a gente percebe que também tem tons bem clarinhos. E daí aqui a gente percebe 2 pontos de iluminação que destacam essa parede de forma positiva, deixando ela ainda mais bonita. Um deles é esse perfil de LED embutido ali em cima, que se estende, né, em todo o comprimento ali do sofá. E daí tu pode fazer isso tanto usando um perfil de sobrepor de LED, né, caso tu não tenha a possibilidade de embutir ele num forro, tu pode utilizar um perfil de sobrepor, ou se tu tiver um acabamento com roda-forro ali, tu consegue colocar aquelas mangueirinhas de LED, sabe, que tu pode colar direto ali no roda-forro e dar um efeito parecido. E depois a gente tem aqui na lateral essa arandela na parede, que também, né, traz um outro ponto de luz que deixa esse ambiente bem interessante. E essa luminária tem uma luz difusa que joga uma luz quentinha aqui nessa parte onde estão as mesinhas laterais. E tu consegue fazer algo parecido mesmo sem ter um ponto de luz na parede, porque tu pode utilizar, por exemplo, uma luminária recarregável, né, que a gente encontra hoje várias luminárias que são recarregáveis e são de colocar e instalar elas na parede. Também tu pode utilizar uma luminária normal com uma lâmpada recarregável. Então, existem opções para te criar esses pontos de iluminação decorativa na parede sem necessariamente precisar passar uma fiação elétrica. Além dos pontos de luz, foi utilizado também um quadro na parede. Esse quadro não é muito grande, é um quadro de tamanho médio, e ele está deslocado. Nota que ele está no cantinho do sofá, ele não está centralizado. E isso ficou muito bonito porque criou uma composição tanto com o lado ali do sofá e das almofadas terrosas,
como também com as mesinhas laterais e essa iluminação da arandela. Criou-se uma composição muito bonita entre todos esses elementos que destacou esses tons amadeirados e terrosos. Eu amei essa ideia. E se tu também tá gostando dessas inspirações, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar ele com as pessoas que tu conhece que também gostam de cuidar da casa. Agora, essa inspiração pode até parecer batida, né? Colocar quadros em cima do sofá, mas olha como a escolha dos quadros também pode transformar completamente a decoração. Então a gente tem esse ambiente com uma referência de estilo japandi, né, uma coisa mais oriental, com esse estofado bem baixinho, clarinho, outros elementos em tons bem claros, né, como as poltronas, as paredes, a mesinha de centro, que é de uma pedra, que tem uns veios mais escuros, mas dela é uma cor clara. E daí esses quadros bem minimalistas, grandes, né, que ocupam boa parte ali da porção da parede, num tom esverdeado. Traz um ponto de cor, que não é um tom vibrante, ele é um verde musgo, né, mais apagado, que traz esse toque de natureza para dentro da decoração, sempre deixa o ambiente mais aconchegante. Então isso é muito bom para contrastar com esse ambiente de cores mais clarinhas e neutras. E olha como o fato de eles serem quadros grandes e estarem colocados assim no sentido vertical, né, no sentido de retrato, preenche o ambiente de uma forma muito legal. Porque se a gente observar, todos os elementos aqui dessa sala são baixinhos. Então a gente tem assentos baixos, bancos, mesinhas, o que faz com que esse pé direito fique vazio. Então as paredes brancas ficam vazias, porque depois da altura desses estofados não tem nada. E os quadros dispostos dessa forma preenchem esse vazio e ainda mantêm um ambiente minimalista, porque se fossem vários quadros menores para preencher todo esse espaço, eles trariam bastante informação e aí mudaria um pouco a cara do ambiente, que a gente nota que é mais minimalista. Isso pode ser uma solução muito boa para quem mora em imóveis alugados, porque às vezes tu não quer trocar a cor da parede, investir num revestimento ali atrás do sofá, que depois tu vai ter que desfazer quando for se mudar. Então essa se torna uma decoração muito fácil de reverter, porque depois é só tirar os quadros da parede e tu ainda consegue reaproveitar eles na tua nova casa. Olha que legal criar uma estante na parede do sofá e daí deixar um grande nicho para embutir esse sofá no meio da estante. Eu sei que essa decoração é mais maximalista, tem bastante informação, mas mesmo que esse não seja o teu estilo de decoração, né, porque eu sei que tem muitas pessoas que não gostam, né, de tanta informação, a ideia pode ser aplicada em outros estilos. Pega essa ideia da estante, tá? E daí depois tu pode adaptar isso para o teu estilo de decoração. Então a gente vê esses nichos da estante contornando toda a parede. São duas colunas verticais, né, uma de cada lado do sofá, e depois tem o fechamento lá em cima que une essas duas colunas. E daí aqui tem uma decoração predominantemente com livros, o que também traz bastante informação, mas se tu quiser uma coisa menos carregada, tu pode utilizar outros objetos para decorar. Dentro desse nicho onde o sofá está encaixado, a gente também tem uma decoração na parede. E ela começa pela pintura, né, que não é uma parede branca, ela tem esse tom de verde escuro, que conversa bem ali com o estofado, com esse abajur que tem na mesinha do lado, e é uma cor que contrasta muito bem com a cor que está dentro dos nichos. Nota que os nichos dessa estante também são coloridos. E aí no centro dessa parede tem uma obra de arte, né, que é esse quadro bem grande que traz esses mesmos tons das pinturas da parede e dos nichos da estante. Além disso, essa decoração é complementada pela iluminação das duas arandelas que estão colocadas nas laterais da estante e que quando estão acesas com certeza criam um efeito de luz muito legal ali na parede atrás do sofá. Essa é uma ideia bem sofisticada para quem gosta de um ambiente com um toque mais luxuoso. A gente tem a parede atrás do sofá revestida com madeira e com uma pedra natural. Então, aqui já começa pelo sofá, que é bem grande, né, e tá indo de uma ponta à outra da parede. Foi utilizado no centro da parede esse revestimento em pedra natural, e daí depois duas faixas de madeira de cada lado. E nota que esses elementos todos estão em níveis diferentes para poder embutir essa iluminação vertical. Então a gente tem ali o plano do revestimento de pedra, aí a gente tem um segundo plano que são essas faixas de madeira que estão, né, logo do lado da pedra,
e daí entre a pedra e essa madeira tem algum espaçamento para embutir uma iluminação, e depois tem um terceiro plano, né, que é dos últimos painéis, esses 2 painéis de madeira que estão nos cantos, aonde a gente tem de novo um desnível ali para conseguir embutir a iluminação. Então tu precisa deixar o sofá com um certo afastamento ali da parede para conseguir suprir essas espessuras, tanto dos painéis como da diferença ali da iluminação embutida. É uma decoração muito bonita porque a gente percebe o uso de tons claros no estofado, na mesa de centro, no forro, né? Então é tudo em tons clarinhos e daí a madeira aquece esse ambiente para que ele não fique frio. As almofadas usadas no sofá também conversam bem com esses tons da madeira. E a pedra natural escolhida, embora ela seja clarinha, ela também tem nuances ali nos veios que conversam bem com o tom da madeira. E daí o que eu acho que faz muita diferença no acabamento final dessa decoração, se tu for utilizar uma ideia assim, é saber posicionar as texturas desses painéis. Porque nota que ele tem uma configuração mais vertical, né? Por ter esses formatos de painéis mais verticais. Então, tem que ter cuidado para deixar os veios, tanto da madeira como da pedra, no sentido certo. Ficaria muito esquisito posicionar os veios deitados, sabe? É claro que a chapa ali da madeira ou da pedra já tende a ter esse sentido vertical para o lado que é maior, que provavelmente seria usado para conseguir chegar nessa altura, né, do pé direito. Mas é importante ressaltar, enfim, porque a gente nunca sabe qual material vai ser utilizado e como que isso vai ser cortado. Então faz diferença cuidar esse posicionamento dos veios dessas texturas. Nessa ideia, a gente tem a parede do sofá em tijolinho aparente. Para mim, o tijolinho sempre dá um charme para a decoração, eu adoro. Aqui parece ser uma parede descascada, sabe quando tu tira o reboco, a tinta e deixa só o tijolinho do qual a parede foi construída mesmo? Eu acho que aqui é uma situação assim, mas a gente consegue criar esse efeito de outras formas, tanto com revestimentos de brick, como com papéis de parede, né, que tem alguns que têm uma textura legal, que imitam o tijolinho. Então, tu pode recriar essa ideia de outras formas. E aqui a gente tem essa tonalidade mais clarinha, né, do tijolo, que ficou super bonito porque os estofados, as prateleiras, o tapete, é tudo em tons mais claros. Então, trouxe também luminosidade para o ambiente, porque acaba refletindo mais a luz. E daí, além do tijolinho, a gente tem também 2 quadros. E olha que interessante que esses quadros, quando tu olha a imagem assim como um todo, né, a parede inteira, eles não fazem muito sentido, porque eles estão um em cada canto, desalinhados, né? Tu não encontra muito uma lógica entre eles. Porém, quando tu olha para um lado ou para o outro, né? Se tu olha para o canto ali em que tem a luminária ou para o canto em que tem as plantas, eles fazem muito sentido porque eles criam uma composição, na verdade, com esses objetos que estão no entorno do sofá também. Então a gente consegue ver um sentido na composição daquele quadro da moldura preta com o sofá, com as plantas, com as mesinhas. E o mesmo acontece no quadro que está do lado direito, né? Existe um sentido na composição entre ele, o sofá com as almofadas, com aquela luminária de piso, com a cortina. E se a gente for parar para pensar, provavelmente a parede oposta ao sofá é a parede da televisão. Então, poucas vezes alguém vai ficar parado exatamente aqui no meio, tendo essa vista que a gente está vendo na foto. Normalmente, as pessoas vão estar em outros pontos da sala, enxergando essa composição de outra forma, né? Como eu falei, olhando para um canto ou para o outro, e não necessariamente tendo essa visão do todo da parede. E aí faz muito sentido essa organização, né, essa composição que foi feita aqui, e também dá um toque mais descontraído, mais divertido ali para a decoração, sem ter tudo tão alinhadinho, tão perfeitinho. Essa inspiração é uma ideia muito boa e fácil de se fazer para quem gosta de uma decoração boho. Olha que legal utilizar uma tapeçaria de macramê em cima do sofá. A gente vê que não tem muitos elementos nessa parede, é uma parede pintada de cinza clarinho, porém essa tapeçaria de macramê traz muita textura, muita informação e com certeza é uma decoração muito bonita para se utilizar ali acima do sofá. Esses tons de cru e cinza da tapeçaria combinam muito bem com os estofados, com a cor da parede.
E daí a gente vê uma iluminação linear, que provavelmente foi feita com uma fita de LED, colocada no cantinho da parede junto ao forro, que joga essa luz quente na parede e valoriza ainda mais a decoração. Então é uma decoração fácil de se fazer e, de novo, uma boa ideia para quem mora em imóveis alugados. Não quer dizer que quem não mora em alugado não pode usar, é claro que pode e deve. Mas se o teu imóvel é alugado, também é uma ideia fácil, sabe, de decoração para te poder remover com facilidade e não perder ela, porque também é um elemento que tu consegue reaproveitar em outro lugar. E a nossa 10ª ideia é elegante e contemporânea. Eu trouxe essa sugestão de utilizar um painel de madeira atrás do sofá. Assim, sem muitos detalhes, só o painel de madeira mesmo. Nesse caso, a gente tem umas prateleiras, né, com uma profundidade pequena, com alguns objetos decorativos, que ficou super bonito. Esses objetos são bem minimalistas, né, são limpos, com pouca informação, e aí a gente tem algumas plantinhas pendentes ali também, que conversam bem com o verde dessas prateleiras, porque elas são nesse tom de verde escuro. Mas poderia também nem ter nada que ia ficar bonito, sabe? Só uma parede toda revestida com um painel de madeira é muito elegante. E aí, se tu não quiser utilizar as prateleiras, tu pode colocar um ponto de iluminação para valorizar esse painel de madeira, sabe? Aqui eles já têm uma iluminação no cortineiro. Mas se não tivesse esse cortineiro iluminado e não fosse utilizar as paredes, eu colocaria uma fita de LED lá em cima junto ao forro, para jogar uma luz nesse painel de madeira e valorizar ele. Ou então, em vez da fita de LED, eu também utilizaria uma arandela aqui na parede, só uma deslocada, sabe, para um lado, para criar um efeito de iluminação e valorizar ainda mais esse painel. Esses painéis lisos de madeira, sem detalhes, sem muita informação, são atemporais e não tem erro para te usar na tua decoração. Então, tu não tem mais desculpa para ter uma parede vazia e sem graça atrás do teu sofá. É isso, se tu assistiu até aqui, escreve nos comentários. Chega de parede sem graça. E vai conferir esse outro vídeo aqui que também vai te ajudar a decorar a tua casa. Até a próxima, tchau!